Colônia Mendes de Sá. Ano de 1889. Aqui viviam 80 famílias de origem italiana, que traziam consigo a honra, dignidade, a alegria, o respeito e, sobretudo, o traje, algo típico da cultura italiana. Lugar abençoado e almejado por todos, local de descanso dos tropeiros que aqui passavam e deixavam seu legado e seu rastro. Junto também deixaram o nome que perdura até hoje, a querida e inestimável Rondinha. O povo italiano, além de tudo, trazia consigo a fé em Deus, algo que era muito de honra deles. Participavam das celebrações nos domingos e nas novenas na capela de Nossa Senhora da Piedade, hoje matriz de Campo Largo. E isso precisou ser ampliado, portanto, começaram a construção de uma nova capela no local onde viviam. E é aí que a nossa história começa. A igreja que conhecemos hoje não foi de início desta forma. Para entendermos melhor sobre a história, devemos voltar aos primórdios. Estamos no ano de 1899. O pároco é o padre Nosadini, que escreve aos superiores para que seja construída uma nova capela. Para que se construísse uma nova capela que pudesse atender a todos os fiéis que aqui estavam e os fiéis que ainda estavam chegando na região de Rondinha. Em 1901, padre Brescianini lança a pedra fundamental para a construção da nova igreja. Tudo muda em 1906, com a chegada do novo padre, designado padre Andréa Garal, que é o primeiro pároco da Rondinha a se fixar aqui na região. Nessa época, a igreja então é dedicada a São Sebastião, o qual é o padroeiro até os dias de hoje. O terreno da igreja foi doado pela senhora Libânia Mendes de Sá, e após a sua morte no ano de 1907, os fiéis da época se comprometeram a rezar uma missa por ano em agradecimento a ela pelo terreno doado à igreja. Conta-se que para a construção da igreja foi necessário muito esforço e dedicação por parte dos cristãos que aqui residiam. No dia 7 de outubro de 1906, era inaugurada a nova igreja de Rondinha, com seu padroeiro São Sebastião. Vamos conversar agora com o vigário aqui da paróquia, padre Anderson Bonin, que vai nos explicar melhor sobre a parte interna da igreja. E agora eu estou aqui com o vigário, padre Anderson, e ele vai nos contar um pouco sobre como foi a passagem da igreja até chegar no que ela é hoje, no que a gente conhece hoje, tanto a pintura como os móveis, a organização do altar, da sacristia, do povo. Olá, padre, tudo bom? Bem, e você? Tudo bom, padre.
Então, padre, nos conte como que se iniciou essa obra da igreja, a pintura dela, como foi pensada, quem pintou, por que ela tem esse estilo de pintura? A primeira igreja estava na onde hoje seria Via Veneza. Lá ficava a colônia Rondinha. E o padre Cobaltini transferiu ela para próximo da rua, onde começou a ser construída a primeira capela aqui, neste mesmo lugar. São 3 fases de construção. Primeiro como capela, apenas a nave central e um presbitério menor. Depois ela foi transformada em curado, aí já a presença de um padre aqui. Se teve a construção das capelas laterais e se aumentou o presbitério. O alicerce, então, está em 3 fases. Depois disso, foi feita uma pequena decoração dentro da igreja, com videiras, mas mais em torno do presbitério, e a igreja tinha uma tonalidade de rosa. Em 1936, o padre Giovanni Morelli, o mesmo que construiu o campanário, por anos foi o maior campanário do Paraná, encomendou que o pintor Anacleto Garbadio fizesse a decoração da igreja completa. Aqui temos hoje, restaurada em 2013. Em 2013 se terminou o restauro completo da igreja. O mesmo padre também pegou e trouxe para cá várias imagens, como a de São João Bosco, que está à frente da igreja, e do Beato Scalabrini, como a imagem de São Pedro e São Paulo, que estão na fachada da igreja. Sobre a pintura ainda, acredito que por ter muitos detalhes, ser uma pintura com detalhes e cores fortes, predominantes, acredito que tenha sido caro, de certa forma, ser feita essa pintura. O dinheiro, ele foi conseguido através da igreja, através de festas? Como que se deu a arrecadação do dinheiro para a pintura? A primeira pintura que o padre Giovanni Morelli mandou fazer foi custeada pelas famílias que residiam na paróquia. Por isso, cada quadro tem o nome de uma família, ou de 2 famílias, ou de alguns paroquianos que doaram as pinturas. O restante, o preenchimento da igreja, claro, é custeado também com estas doações dos quadros. As crianças da época estão retratadas na cúpula da igreja, com figuras de anjos, lembrando vários sobrenomes que hoje ainda residem na paróquia. Restaurá-la foi um pouco mais difícil, pois em 1986 houve uma pintura que foi posta sobre esta. Aí se precisou remover esta pintura para se restaurar a original da obra completa de Garbadio. Mas foi toda custeada, este restauro foi todo custeado com os recursos da paróquia, promoções, doações e a própria oferta dos paroquianos. E ainda, padre, sobre a igreja, o altar. O altar, nós sabemos que houve uma mudança. Como ele era inicialmente, o que mudou até ficar como conhecemos hoje? Em 1906, quando a igreja foi construída, o altar era de madeira, até 1944. Em 1944, o antigo altar de madeira é substituído por um altar artístico feito em mármore, com um baldaquino sobre o altar e com a imagem de São Sebastião, que antigamente estava no fundo da igreja em uma capela, foi posta embaixo do baldaquino do altar mor. Este altar foi consagrado por Dom Ático, arcebispo de Curitiba. Tem 3 relíquias de santos neste altar, em uma solene liturgia. O problema é que o piso do presbitério não suportava esse altar. Então, no restauro, precisamos fazer uma correção no piso, pois parte da igreja cedeu e o altar tem uma leve inclinação devido à estrutura do altar de mármore ser muito pesado. Um de nossos paroquianos, o José Zanin, pegou e reconstruiu todo o piso do presbitério para que pudesse suportar o novo altar que foi posto no final do restauro, um altar também em mármore
e também é consagrado com 3 relíquias de santos mártires dentro dele. E também aí os outros móveis, como a sede pastoral, o ambão, foram construídos e a mesa da comunhão foi reconstruída e recolocada no seu lugar. Então, Padre Anderson, muito obrigado por sua explicação sobre a igreja, sobre como ela foi fundada, como ela foi e passou até chegar ao que conhecemos hoje. Em nome do grupo, agradeço e esperamos contar com o vosso reverendíssimo apoio sempre que precisarmos. Obrigado e disponha-se. Em 1966, a paróquia de Rondinha recebe a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida, trazida da Basílica do Santuário Nacional. Ela permaneceu na igreja por apenas 1 hora e, neste mesmo momento, o padre, que era o pároco aqui de Rondinha, Padre Horácio, dava notícia aos fiéis que, naquele mesmo instante, o bispo emérito hoje de Curitiba, Dom Pedro Fedalto, era nomeado bispo da Arquidiocese de Curitiba. Em 1974, assume a paróquia de Rondinha o querido Padre Artemino. Ele era conhecido por trazer do Evangelho comparações para o cotidiano, era disposto e bem envolvido com a comunidade. Diante disso, ele trouxe para a comunidade os cursílios e o movimento Emaú. Quem nos conta melhor sobre o cursílio, como era, como funcionava, é a nossa querida paroquiana e cristã Lucila. Boa tarde, Lucila, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Então, tá bom. Lucila, qual que era, na verdade, o objetivo do cursílio? Preparar cristãos da comunidade para participar mais, para se envolver mais na igreja. E como que funcionava esse cursílio assim? Você tinha que pagar, você era convidado, você trazia alguma coisa? Nas primeiras vezes, os primeiros convidados foi o Padre Artemino que convidou, levou, tinha uma taxa que era paga pelas pessoas mesmo, participavam por 3 dias do movimento e depois os que tinham participado e que convidavam outras pessoas para participar também. Mais tarde, como ele adorava a juventude, ele convidou, descobriu o movimento Emaús e começou a levar os jovens para o movimento Emaús, que até hoje muita gente que ainda trabalha aqui na comunidade ainda fazem, dos restos da febre do movimento, né, de cursílio e de Emaús. E assim, você falou que então no começo eram convidados, então era um número pequeno de pessoas. E depois disso, aumentou esse grupo tanto dos Emaús quanto do cursílio? Quem participava era quem convidava, que escolhia as pessoas, via se as pessoas estavam preparadas para isso e convidavam e eram assim como que apadrinhavam o casal que participaria. E foram muitos anos, agora uns 6, 7 anos que acabou, assim, que parou o movimento. Então. Mas foram muitos anos e muita gente, olha, quase toda a paróquia foi participar do movimento. Então, assim, tendo em vista que bastante gente aderiu, era algo positivo. Qual que era, assim, o lado positivo disso, de participar? Qual que era a gratificação de estar dentro tanto do cursílio como do Emaú? Você participou do cursílio, certo? Dos dois. Então, dos dois. Então, assim, para você, como cristã, qual que foi o principal, assim, ponto positivo de benéfico que trouxe para você? Que você saía de lá motivado, totalmente empolgado, você queria virar o mundo, tantas pessoas... Muita gente foi para lá e voltava com tanta vontade de mudar o mundo, achando que estava diferente, só que chegava aqui as pessoas aqui estavam igual, né? Ninguém tinha mudado. Então se entravam em parafuso, né? Não entendiam. Mas eu acho que assim, você caía na real e você via que você tinha que assumir o teu lugar na comunidade e na igreja. Então, tá bom, olha aí. Então, foi explicado como que funcionava o cursílio e o movimento Emaú, que foi trazido para a paróquia de Rondinha pelo Padre Artemino. Hoje já não funciona mais, é uma coisa que deveria voltar no caso, né? Porque era uma coisa muito boa, um movimento ótimo que tanto para jovens como os adultos... Outras comunidades ainda têm, a Piedade com Jesus ainda tem um movimento de cursílios e é uma coisa muito boa. Olha, então é uma oportunidade de trazer para Rondinha. Olá, Marilza, tudo bom? Bem, e você? Então, tá bom.
Marilza, então agora nós vamos conversar um pouco sobre as festividades que aconteciam e acontecem ainda aqui na paróquia de São Sebastião da Rondinha. Então primeiro, Marilza, eu quero que você nos conte como que funcionava, como que se dava na época da Semana Santa, como que era o preparativo da Semana Santa, os dias, como que os fiéis, os cristãos reagiam, como que eles se monitoravam e se faziam as atividades na Semana Santa. Bom, a gente trabalhava na sexta-feira, pela manhã, a manhã inteira, preparando a rua, né? Fazia um arco, balões e ramos em toda a estrada, toda a avenida aqui, de lá do viaduto até o Tio Busto Vaninho. Faziam os enfeites. E era mobilizada os marianos e as filhas de Maria. E você falou então, Marilza, desses arcos. Como que eram feitos esses arcos, então? Eles eram feitos de bambus e faziam os balões e eram colocados, amarrados nos arcos. Então eram arcos grandes. Grandes e a rua ficava iluminada. Olha, é uma coisa muito bonita, então. E hoje não se faz mais isso, né? Nessa tradição. E me conte, por falta de tempo ou porque se perdeu a tradição em meio à correria mesmo? Eu acredito que pela correria, e daí os carros, né, a rua movimentada, o asfalto, né, tudo isso mudou. Vai acabando a tradição, né? Em 1952, então, com o incentivo do padre Francisco Corso, não é da sua época ainda, né? Foi celebrada então a primeira festa em louvor a São Cristóvão. De uns anos atrás, como que era essa festa e como que é hoje a festa São Cristóvão, que ainda perdura na festividade da paróquia de Rondinha? Ela começava em Orleans, né? E depois foi mudada aqui para Itaqui. E era de bicicleta. As bicicletas que começaram. A procissão, vinha de bicicleta. E eu não lembro assim muito bem, mas acredito que tinha carro também, né? Porque naquela época existiam uns carrinhos ainda. E hoje a maioria vem acompanhando carros, né? Um caminhão. Caminhão com a imagem, os ciclistas também, né? E atrás vem os carros. Então ainda isso perdura. Hoje uma tradição bonita. Continua. Hoje, na paróquia também, nesse mesmo meio da festividade, existe a festa de Nossa Senhora das Dores, co-padroeira aqui de Rondinha, que conta também com a procissão dos cavaleiros, que já é famosa na cidade. Sabe então nos dizer quando que iniciou essa festividade e o porquê dela? Começou a partir do centenário. Em 2006, então. Não tenho muita... Centenário de 2006. 2006. Daí continua essa dos cavaleiros. E sabe me dizer o porquê da festividade em louvor a Nossa Senhora das Dores? Primeiro porque ela é co-padroeira, né? E de festa de Nossa Senhora, então, seria a única que existe na paróquia, né? É a Nossa Senhora das Dores. Ok. E agora, Marilza, me diga assim, você, como cristã, uma fiel aqui da paróquia, em sua opinião, assim, então, no meio de tantas festividades, qual que é o seu ponto de vista sobre isso, sobre as festas que fazem, sobre as festas que acontecem? Eu acredito que seja assim um motivo para reunir o povo, né? Amizade, integração, conversa, né? A gente canta nas festas e no dia antes tem a preparação, a turma se reúne para descascar batata, né? Cozinhar. Então é algo para unir o povo e manter a fé. Exatamente, isso mesmo. Então, muito obrigada, Marilza, pela sua entrevista para nós. Nós agradecemos a você. Aqui pela Rondinha, muitos padres foram os que passaram por aqui. Párocos que aqui viveram por muito tempo. Uns deixaram mais histórias, os outros levaram o amor e o carinho que ganharam dos fiéis durante esse tempo. Um desses párocos que aqui permaneceram foi o padre Natal Pigato, hoje considerado santo pelo povo da Rondinha e os agregados da região. Hoje estou aqui com os nonos da Rondinha, seu Dindo e a avó Ike, para uma conversa a mais sobre a vida e a tradição do padre Natal Pigato. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom com vocês? Mais ou menos. Mais ou menos? Estando mais ou menos, tá louco de bom. Então tá bom. Vó Ike,
A senhora conhece bem a história do padre Natal Pigato, né? Tanto pelo que os outros contam e pelo que tem os registros. Como que a senhora conheceu, então, a história do padre? Os nonos, com seus avós, né, que contavam a história, né? Que ele era um homem bom, um homem santo, diz que ele se dava bem com todo mundo, era um homem que não tinha maldade com ninguém, sabe? É um homem E puro. ele sabia, o dia da morte dele, ele disse, eu vou morrer, diz que ele disse para a falecida sogra, viu, Rosa? Mas aí ele disse, como? Ele disse, mas daqui uns 3, 4 dias, ele disse, você vai ver, que acredita, ele disse que eu vou morrer. Uhum. E aconteceu. E aconteceu. E como que foi o dia da morte dele? Imagina, né? Todo mundo ficou surpreso, né? Uhum. Porque ele estava sempre meio doentinho, mas certo, coitado também, né? Meio velhinho já, né? Idade, né? Carretando. E daí todo mundo queria que ele ficasse aqui, né? Enterasse aqui, mas ele acho que nasceu lá e se criou em Santa Felicidade, então levaram para lá, que está lá até hoje. Uma capela enorme, uma igrejinha mesmo, com um banco e tudo, tem lá onde ele está enterrado no cemitério. Uhum. Dindo, uma vez o senhor me contou que no dia da morte do padre Natal Pigato, tem uma história sobre os sinos, né? Sim. Pode relembrar essa história da gente? Agora, eu não me lembro bem certo se foi com Morelli. A Morelli do Ensino, pai, que ele vendeu os... Ele vendeu a herança que ele tinha na Itália, que os cardistas não podem ter bens, sabe, né? Uhum. Então, ele pegou aquela herança e comprou os 5 sinos da aqui. E no dia que ele morreu, o sacristão que eles tinham aqui, ia bater o sino lá, mas quando chegou lá, os sinos estavam batendo sozinhos. Olha só, Isso é a história que os mais antigos contam, né? Uhum. Então, essa história do sino, na verdade, que os sinos bateram sozinho, foi com o padre João Morelli. João Morelli. Giovanni, conhecido aqui pelos italianos. Isso. E o padre Natal Pigato, então, é uma outra história, Ele mas... era mais velho, né? Uhum. Ele foi antes do E Morelli. tem uma história também com o padre Natal Pigato do passarinho. Essa o senhor sabe. Justo, O Giovanni disse que ele ficou encantado com o Pintasilvio, né? E daí ele disse, o que você quer esse passarinho para você? Ele esticou a mão e foi indo para o lado do passarinho, pegou e deu na mão meu primo, olha. Até hoje ele conta. Deu o Pintasilvio na mão dele. Sem jaula, sem comida, nada. Só esticou a mão, o passarinho veio e ele deu pro outro. Olha só que interessante, então. Segundo relatos, então, o padre Natal Pigato era uma pessoa que conquistava todo mundo, tanto pelo seu jeito como pelas suas palavras. O que levava o padre, então, a ser desse jeito com o povo? Lembrando que a história dele, no caso, é uma história mais complexa, porque ele foi casado, teve uma filha, né? Como que era isso? Morreu a mulher, morreu a filha, porque os pais não queriam que ele fosse padre, os pais dele. E queriam, do jeito que ele casasse. Ele casou, daí veio, o casamento veio a filha, depois daí a mulher ficou doente e morreu e morreu a filha em seguida. Daí ele falou para os pais, ó, agora ninguém me segura. Eu já fiz o que vocês queriam, agora eu vou fazer o que eu quero, e foi estudar para padre. E se tornou sacerdote com 28 anos, né? Bem novinho, se for ver, né? Sobre o padre Natal Pigato, tem mais alguma coisa que vocês querem comentar? Como que ele foi na igreja, como que ele era sendo sacerdote, pelo que a nona contava para vocês? A parte da religião ele era feroz, ele levava o troço até, não tinha muita moleza não, né? Mas assim com o povo ele era muito cuidado. Até por sinal, às vezes aparecia um roubo, né? E a turma falava, padre, me roubaram lá em casa, está troço. O que quer tocar para você devolver? Não levava uma semana, não cabia devolver o troço. Isso aconteceu 2, 3 vezes aqui na colônia, não foi só uma. E uma outra coisa ainda sobre os padres, então, antigamente, que tinha a missa, o rito da missa era diferente, né? Como que era rezada a missa, então? Era tudo em latim, né? Em latim. Em latim, o padre ficava virado para o altar de costas para o povo. De costas para o povo, aham. O terço a gente rezava, que era o velho padre que rezava o terço no domingo, tinha terço depois do almoço. Tudo italiano. Ele rezava e a gente respondia tudo em italiano. Ladainha também rezada em italiano, mas tudo. Depois, conforme foi mudando os padres, foi mudando o tipo de frota. Foi aperfeiçoando, né? Então, tá bom, olha aí. Então,
essa foi a nossa entrevista aqui com os nonos da Rondinha. Claro que tem outros ainda que podiam conversar e contar muitas e muitas histórias ainda da gente. Mas isso foi uma palhinha, então, para vocês ficarem por dentro do que a gente quer levar para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. No ano de 1968, por intermédio do pároco que aqui residia em Rondinha e dos cristãos que estavam incomodados pelo cemitério precário, foi feita uma reforma no mesmo, ficando no modelo que é conhecido hoje. Ao fundo do cemitério está a capela, onde é consagrada e deixada os restos mortais dos párocos que residem aqui na Rondinha. Um exemplo desses padres, o padre Natal Pigato e o querido padre João Morelli. Na primeira sexta-feira do mês, aqui dentro do cemitério é realizada uma missa. Inclusive também no dia de finados, o rito também é celebrar a missa aqui dentro do cemitério, em memória já dos falecidos, junto com os seus irmãos, familiares que estão aqui em vida, rezando por eles. Um fato interessante é que em uma dessas missas aconteceu uma chuva muito forte e um raio veio a cair no braço do Cristo Redentor que está em cima da torre. Os fiéis que aqui estavam dentro desse cemitério interpretaram como uma forma de amor a Deus, de Deus para com eles. Interpretaram que Deus preferiu acertar o braço do Cristo do que acertar os fiéis que aqui dentro estavam. São histórias que o povo aqui da Rondinha conta e que ficaram na memória de muitos e que repassam para os outros. Após a missa desse domingo, 19 hoje, haverá uma apresentação do grupo Neglect sobre a história de nossa paróquia aqui em nossa igreja. Eles convidam que todos permaneçam mais um pouquinho, preparar uma coisa bem bonita. Cadê o grupo Neglect? Meu Deus. Eles prepararam uma coisa bonita para você entender. Fiquem um pouquinho mais. Eu vou sair para fazer a missa, mas vocês fiquem que vão ver coisas bonitas. Então, hoje em dia, o grupo da INEP são uns dos que estão aqui, não está o grupo inteiro. Então, a primeira missão do desafio que nós estamos participando é o desafio JPJ, organizado pelo Portal Católico, que é um portal pela internet da Igreja Católica, que está envolvendo o Brasil inteiro nessas missões. E o objetivo deles é justamente isso, que a juventude em si, que ela cresça na comunidade e que ainda mais ela cresça junto da comunidade. Então, é por isso que eles querem que a apresentação das nossas missões esteja junto, a comunidade esteja presente. Então, no fundo do coração, eu quero agradecer a cada um que ficou aqui hoje, ou que veio ainda, para que a gente possa estar executando mesmo essa nossa missão. Então, a primeira missão do portal era isso, era você investigar a história da paróquia. Uma coisa que nós tivemos um pulo na frente, eu digo, é sobre o livro do centenário, né, que foi feito ali, então o livro ajudou bastante. E também os amigos aí da comunidade que deram entrevista com a Marisa, que está lá no fundo, a Cida, o Thiago, e o Padre Anderson, por enquanto, por quê? Porque essa é a primeira live, ainda nós vamos ter que colocar a segunda parte para vocês. Então, logo mais, se tiver todo o grupo, né, e quem sabe a gente pode marcar mais um dia para terminar a mesa, que eu acho que é uma coisa bem legal, reativa, aquelas vezes que às vezes você perdendo por questão de vai ser sempre. Então, vai ser passado a primeira parte para vocês e espero que gostem. Foi legal fazer mais dele trabalho também. Então, um pouquinho da nossa que tiramos da nossa correria para contar. Então, muito obrigado a vocês.
onde hoje seria a Via Veneza. Lá ficava a colônia Udine, e o padre Faldini transferiu ela para próximo da Cuba, onde começou a ser construída a primeira capela aqui, nesse mesmo lugar. São 3 fases de construção. Primeiro por capela, pela nave central, e um presbitério menor, depois ela foi transformada em curado, aí já a presença do padre aqui, você teve a construção das capelas laterais, que são o presbitério iniciais, então está em 3 fases. Depois disso, foi feita uma pequena... Fantástico. Em 1936, a Colé... Tem 3 relíquias de santos nesse altar,
Vai lá. Step 2. Gravando. É duro ser cinegrafista amador. Não tem nenhuma claquete dentro. Vamos lá então. Bora! Câmerazeiro. Atenção! Gravando! Aqui viviam 80 famílias. Não, é que eu ia falar de origem italiana, mas é 80 famílias italianas. Olha o Claudio lá. Atenção! Gravando, cena 2, 3! Vai! Colônia participavam das celebrações no domingo e nas novenas na capela de Nossa Senhora da Piedade, hoje matriz de Campo Largo. Vai apanhar. 2, 3, gravando. Então, padre, muito obrigado por essa sua explicação. Em nome do grupo, agradecemos a ti e esperamos contar com Vossa Excelência sempre que necessitarmos. Excelência é bispo, reverendíssimo é padre. Volta, então. Após a missa desse domingo, 19 hoje, haverá uma apresentação do grupo Neglect sobre a história de nossa paróquia aqui em nossa igreja. Eles convidam que todos permaneçam mais um pouquinho, prepararam uma coisa bem bonita. Cadê o grupo Neglect? Mateus. Eles prepararam uma coisa bonita, não vou se arrepender. Fiquem um pouquinho mais, eu vou sair para acabar a missa, mas vocês fiquem que vão ver coisas bonitas. Say